inventário judicial ou extrajudicial? Qual a melhor opção? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista na fiscalização do ITCMD, recolhido no âmbito do inventário e doações. E hoje vamos conversar sobre aspectos práticos dessas opções, certo? Vamos além do extrajudicial, é claro. Será que o extrajudicial sempre trará vantagens quando comparado ao judicial? Eu vou passar aqui em pouquíssimos segundos, porque muito provavelmente você já viu por aí, que temos a imposição de que, né, conforme o Código de Processo Civil e demais normas, que só pode ser por meio de escritura pública quando tivermos, né, herdeiros maiores capazes de concórdia. Né? Então, isso aqui, vencemos essa etapa. Tá? Só que vamos agora ao aspecto prático. A primeira coisa é o seguinte, eu sempre aconselho os alunos a pensar do mais simples para o mais complexo. E aqui a gente passa, obviamente, pelo mais famoso, né? Obviamente que vamos ao extrajudicial. Calma lá, tá? Existem outros aspectos envolvidos. Esse é o primeiro, né? Quando você está diante do caso, podemos fazer por escritura pública? Opa, podemos. Isso aqui é um bom primeiro passo. Existem algumas outras situações a serem verificadas e vamos conversar hoje ainda. A vantagem do extrajudicial, você já sabe, que você não tem a dependência do juiz, de uma fila de processos, de juízes que são eventualmente lentos ou que estão sobrecarregados, seja lá qual for o motivo, mas você não fica naquela dependência ali da vara, né, da velocidade da vara. E, obviamente, você pode também escolher o cartório de sua preferência. Tá? No caso do judicial, nós temos a imposição da questão de competência trazida pelo Código de Processo Civil, e essa questão ela não existe, né, num primeiro momento, digamos assim, para a lavratura de escrituras públicas. E por que eu falo num primeiro momento? Porque a norma que trouxe a possibilidade, né, do e-notariado fala que essas escrituras que forem lavradas por meio do e-notariado deverão obedecer à circunscrição. Tá? Então, por isso que eu falei sobre competência num primeiro momento. Então, vemos aqui uma clara vantagem, não é mesmo? Só que, assim, esse problema ele vai ser minorado pela possibilidade de escolha. Você tem que verificar se no cartório onde você pretende lavrar essa escritura há fila, certo? Porque você pode estar diante de um cartório em que você tem uma fila a ser obedecida e a sua escritura não vai ser lavrada assim, certo? Então, acontece, tá? De ter cartórios aí que você tem fila de espera que às vezes chega aí no parâmetro dos meses, tá? Então, fique de olho nisso, tá? Antes de você adentrar, digamos, aos atos preparatórios para a lavratura de uma escritura pública, se informe junto ao cartório onde você pretende que seja lavrada essa escritura, como é que eles estão de fila de trabalho. Isso aqui é importante, tá? Uma outra situação é custos envolvidos. Antes disso, se eu estou conseguindo ajudar você, deixa aqui o joinha no nosso vídeo, ajuda bastante, tá? E se inscreve no nosso canal, toda quarta-feira às 8 horas tem vídeo novo, tá? E custos envolvidos. Temos, em regra, que a lavratura de escritura pública será mais cara do que, para aquele mesmo inventário, as custas judiciais. Tá? Mas existem estados em que você tem essa lógica invertida. Tá? Então, saiba no seu estado como isso funciona. Essa lógica da maioria, ela se aplica aqui em São Paulo, por exemplo. É mais caro no cartório. Mas, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul é o contrário. Tá? Então, veja, no caso concreto aí, no seu estado, para aquele mesmo parâmetro, como é que você vai, como é que vão se colocar os custos, tá? E agora existe uma outra informação muito importante que muito provavelmente você não vai ver em nenhum outro lugar por aí, tá? Porque aí a gente já entra no detalhe da legislação tributária. Veja se há uma diferença de prazo de pagamento para os procedimentos diferentes. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, vou utilizar o Estado do Rio de Janeiro como exemplo para você entender, ele coloca, no caso, o prazo para pagamento do imposto, ele coloca a partir da homologação da partilha, no caso judicial. Só que no caso extrajudicial, ele coloca a partir da morte, certo? Então, se você é advogado, advogada atua no Rio de Janeiro, e você tem um caso que você já passou muito tempo da morte,
você tem essa questão da incidência dos encargos. E aqui a matemática é muito objetiva. Num caso que passou aí 3 anos, você vai ter um prejuízo tributário menor, no caso do Rio de Janeiro, certo? Se você for pela via judicial, porque você vai ter o prazo de pagamento atrelado, no caso judicial, à homologação da partilha, e não à morte, que é o que vai acontecer no extrajudicial. Então é interessante você ver essa questão do entrelaçar da legislação tributária com o procedimento, podendo ser de forma diferente em um e outro, tá? Pode fazer absoluta diferença para o seu cliente, tá? Obviamente, né, não estou dizendo que esse vai ser o único critério, né? Existem uma série aí de outros fatores a serem considerados, né? Se você for pela via judicial, eventualmente, né, você vai cobrar um outro honorário, porque vai dar mais trabalho, você perde um controle sobre o tempo, né? Então, óbvio, estou colocando aqui informações pontuais para você, né, profissional que analisar todo o contexto e tomar a melhor decisão possível aplicável ao caso. Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa sua pergunta aqui embaixo, tá? Não se inscreve de deixar, não esquece de deixar o joinha aqui pra gente, de se inscrever no canal para que você possa acompanhar outros vídeos, tanto sobre inventário como sobre ITCMD. Você já deve estar vendo aqui no canal tem bastante vídeo sobre ITCMD, tá? E segue a gente também lá no Instagram, @modoadvogado. Lá eu falo sobre inventários e ITCMD todos os dias e outras coisas que estão ligadas aí ao inventário também, beleza? Então é isso, pessoal. Foi um prazer, um abraço e até a próxima oportunidade.